Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual. Olá, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria poder encontrá-los. Todos com saúde, todos bem. É isso mesmo, né? Que bom. Então, nós convidamos a nossa companheira Dirce para fazer a leitura da noite de hoje e, posteriormente, a apresentação da Annelise, né, que fará a exposição da noite. Dirce, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. E para iniciar os trabalhos desta noite, nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Isso está em João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina aqui: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar e aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos
servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Isso constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. Aproveitando estes momentos, muita reflexão que Emmanuel nos traz, vamos elevar os nossos pensamentos ao bondoso Pai, agradecendo por todas as oportunidades que recebemos, por todo o amor, por toda a justiça que se faz entre todos nós. Ó bondoso Senhor Jesus, agradecemos com os corações muito felizes por saber que estás conosco sempre, que dirige os nossos passos, que nos intui para o bem, que só quer o nosso bem. A vós, espíritos de luz, irmãos queridos da espiritualidade que tanto trabalham, que neste momento em que a humanidade toda está passando por uma situação muito difícil, e difícil para todos igualmente, a espiritualidade está presente, está trabalhando com cada um de nós, consolando, informando, instruindo, incentivando, desmistificando muitas coisas, colocando em cada coração aquilo que ele necessita. Agradecemos de todo o coração por toda a bondade que vem de nós. E neste momento, deste trabalho singelo que o Centro Espírita Allan Kardec leva para todos nós, te pedimos, amigos queridos, estejam com a nossa palestrante, a Annelise, que as lições que ela está trazendo sejam muito bem entendidas por todos nós, que caiam dentro dos nossos corações como sementes, prontas para germinar. E que aqueles amiguinhos que ainda não conseguem entender, que ainda não trilham esse caminho, possam também receber essas bênçãos de alguma forma. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. E agora nós vamos para a Annelise, que é a nossa amiga, tarefeira da nossa casa, que fará para nós hoje a exposição da doutrina espírita. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, Dirce. Uma boa noite. Agradecemos ao Centro Espírita Allan Kardec, aos nossos amigos espirituais que atuam nesta casa, que nos amparam em todos os lugares onde estamos e com todas as pessoas com as quais nós convivemos, nos intuindo e nos dando condições para seguirmos adiante, mesmo diante de tamanha dificuldade nos dias de hoje. Hoje a nossa mensagem diz respeito a amai-vos e instruí-vos, né? E esse pedacinho essa frase, esse pedido, no caso, ele está para nós lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo muito especial, que é o capítulo 6, né? Que vem nos falar sobre o Cristo Consolador. Nós, estudantes da doutrina espírita, temos convicção de que o Espírito de verdade é, na verdade, próprio Cristo nos enviando, através dos Espíritos, uma mensagem mensagem de fortaleza, uma mensagem de coragem, de disposição para que sigamos adiante.
Nós que estudamos a doutrina espírita temos esta convicção e nos debruçamos sobre este capítulo para entender ao que se refere o Mestre Jesus nesta que é as comunicações que se tem conhecimento como sendo, né, do advento do Espírito de verdade, através da instrução dos Espíritos. E lá, nesse capítulo, fala assim, no item 3, quando nos fala sobre o Consolador prometido, tem um pedacinho que fala, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse Santo Espírito, na verdade, não é um único Espírito, e sim uma pleiade de espíritos elevados que vêm em nome do Cristo trazer esclarecimentos, trazer amparo, trazer força e coragem para toda a gente, para todas as pessoas, indistintamente, sejam elas cristãs ou não, sejam elas católicas, protestantes, evangélicas, muçulmanas, judias, né? Não importa. A verdade, ela quando vem e se estabelece, ela se estabelece sobre todos os povos, sobre todos os irmãos. E ela não vem em nome de um ser específico ou de um anjo específico. Ela vem em nome de Deus. E os espíritos, eles vieram ter conosco, se manifestando para nós em nome de Deus. Não em nome de uma religião ou de uma instituição. As instituições, as religiões, as denominações são criações humanas. Bem entendidas e praticadas, só podem ensinar e fazer o bem. Mas o que tem por trás das religiões e das inspirações boas são bons espíritos. São espíritos que vêm em nome do Senhor para trazer um lenitivo, uma força, um amparo. Estamos falando de espíritos de elevada categoria. Não espíritos adivinhos, não espíritos que ficam fazendo predições, espíritos que ficam brincando e zombando com a fé alheia. E para se poder entender, compreender e saber quando se está falando de um ou se está falando de outro, nós temos que ter o conhecimento. Nós temos que ter o estudo. Nós temos que ter a disposição e a vontade de nos melhorarmos. E ali, no item 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem muito linda, muito profunda, se for analisada o teor com os olhos do coração,
E se nós nos debruçarmos sobre esse teor de mente e coração aberto. Eu não vou ler todo o item 5, mas eu vou dizer a vocês, vou ler a vocês o que mais importante desse capítulo está ali para todos nós. E ele fala assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Estas palavras foram ditadas pelo Espírito de Verdade em Paris, 1860, quando Allan Kardec se debruça sobre todas aquelas comunicações que estavam chegando ao seu conhecimento e começa a investigá-las, e começa a separá-las, separando através do crivo da razão, da lógica, com um estudo aprofundado da filosofia, das palavras, do que estava sendo dito ali. E aí ele constrói o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e as obras espíritas, né? O Céu e o Inferno, a Gênese. Ele nos traz, dividido e muito bem explicado, uma pedagogia dos ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que o mestre passou, exemplificando, mostrando, praticando, sem deixar uma linha escrita a não ser por aqueles que o acompanhavam, depois, quando Allan Kardec começa a estudar os fenômenos espirituais que começaram a pipocar em vários lugares do mundo naquele momento, ele começa a descortinar diante dos seus olhos todo o ensinamento de Jesus Cristo. Então, o cristianismo toma forma e nós, espíritas, nos dedicamos a aprender o cristianismo redivivo. O cristianismo praticado e exemplificado pelo Mestre Jesus. Temos um respeito enorme por este ensinamento do Mestre. E jamais Kardec quis que se fundasse uma religião a partir do que ele estava ensinando. Não. Bem por isso que o termo kardecismo, ele é um termo errado, nós não devemos utilizar. Na verdade, nós somos espiritistas. Estudamos, através dos ensinamentos de Allan Kardec, o cristianismo redivivo, os ensinamentos de Jesus. E ele, o próprio Mestre Jesus, nos traz esta mensagem de amor. Amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Ou seja, amai o vosso próximo, assim como a vós mesmos. Não faça ao outro o que não queira receber. Não trate o outro da maneira que não gostaria de ser tratado. Não ignore o sofrimento alheio. Não ignore o seu irmão. Não ignore a dor. Não menospreze o sofrimento do seu irmão. E instruí-vos é o segundo. Por que instruí-vos? Conhecer Jesus. Conhecer
tudo a respeito de Deus, dos seus ensinamentos, através da doutrina espírita, que é uma revelação trazida pelos espíritos. Nada que tem na doutrina espírita são palavras ou invenções ou criações de Allan Kardec, e sim estudadas, separadas, ordenadas por assuntos por Allan Kardec, que era um professor, que era um mestre com conhecimento para examinar tudo aquilo que estava recebendo das comunicações dos médiuns que estavam colaborando com ele nas pesquisas a respeito da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ele nos traz toda essa organização que, na verdade, é o cristianismo redivivo. Tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo é uma explicação detalhada, pormenorizada dos Espíritos a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro de fortaleza nesse momento. Estamos nos dedicando a estudá-lo, a fazer o Evangelho no lar, nesses momentos de dificuldade, porque sabemos que neste Evangelho nós encontramos as consolações do Divino Mestre Jesus, explicadas, orientadas, para que possamos melhor compreendê-las. Muitos de nós que já estudam a doutrina espírita há muito tempo, tenho certeza de que nesses momentos, com os atuais acontecimentos do mundo, nunca fizeram tanto sentido as palavras ali grafadas, que sabemos que são mensagens consoladoras enviadas para momentos difíceis, momentos como estes que estamos vivenciando. Não vivenciamos uma guerra. Havia no senso comum um medo, um medo constante e inconsciente da Terceira Guerra Mundial. Ela não chegou, como nós sabemos. Ela é uma guerra entre corporações, entre grandes países, mas é uma guerra fria. É uma guerra que não existe, não está acontecendo com armas, com armamentos, mas está acontecendo através da economia, através do nosso senso comum, através de nós nos recolhermos aos nossos lares e aprendermos a conviver com os nossos seres mais próximos de nós, que são os nossos familiares. E nunca se teve tanta notícia de feminicídio, de abuso de poder, de gente enlouquecendo, de gente ficando com os nervos à flor da pele. Estão estudando os efeitos que esse vírus trouxe para a saúde mental das pessoas. Então, como estudante da doutrina espírita, como estudante de Jesus, nós viemos aqui falar um pouquinho sobre o que é esse amai-vos e instruí-vos. Esse amai-vos, em primeiro lugar, é aprender a conviver com as pessoas que estão perto de nós, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, as pessoas que convivem diretamente conosco diariamente, o maior tempo possível. Conviver e amar. Não simplesmente suportar, porque quem suporta, suporta por um tempo determinado, e quando deixa de suportar, vai às raias da loucura.
Então, nós não temos que nos suportar, nós temos que nos amar, nos respeitar e não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco, porque receberemos muito mais rápido do que pensamos na mesma moeda. A lei de causa e efeito nunca esteve tão atuante. Tudo o que aqui fazemos, aqui mesmo que recebemos, e bem rapidamente, porque estamos numa transição. Estamos numa transição planetária onde muitos estão sendo retirados desse planeta e muitos terão que ficar. Então, quando o Espírito de verdade nos diz assim, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Estejamos atentos. Vamos ler aquilo que já tivemos muito tempo para ler e não fizemos ainda. Vamos aprender, vamos conhecer os ensinamentos de Jesus. Vamos aprimorar a nossa capacidade de amar. E vamos estudar. E o medo não é uma palavra que deve fazer parte do nosso vocabulário. Porque se nós cremos nos ensinamentos de Jesus, se nós entendemos o ensinamento de Jesus, se nós até o presente momento já tivemos tempo suficiente para ter conhecimento a respeito dos ensinamentos de Jesus, nós sabemos que este vírus aí está para fazer uma separação natural, uma separação de amor, uma separação não sem dor, porque toda separação causa-nos dor, pois que temos muito apego ainda, mas que nós sabemos o seguinte, que a mão de obra de Jesus nesse planeta, ela ainda é escassa. Então, se nós estamos com a mão no arado, trabalhando, fazendo a nossa parte, orando, servindo, auxiliando os menos favorecidos, colaborando de alguma forma no meu trabalho para o crescimento da nossa cidade, da nossa região, enfim, do nosso círculo pessoal, os cuidados com a minha família, os cuidados com aquelas pessoas que estão próximas a mim. Se nós estamos com a mão no arado, servindo ao Mestre Jesus, nós estamos bem, estamos protegidos. E se por algum motivo nós formos contaminados e viermos a óbito devido a esse vírus ou qualquer outra doença semelhante, é porque chegada a nossa hora. Porque nós estamos aqui com essa certeza, nós reencarnamos num mundo em que a única certeza que temos é que vamos desencarnar. Então, se nós reencarnamos já sabendo que um dia vamos desencarnar, é porque esse mundo aqui não é o nosso. Não é o lugar onde nós estaremos eternamente. O lugar onde nós estaremos em espírito é o nosso lugar mental. Então, por isso é muito importante nós nos instruirmos, nós não nos deixarmos levar pela ignorância. Assim como os bárbaros faziam no início dos tempos, quando as coisas não saíam como eles queriam, eles mandavam arrancar a cabeça. Moisés, que foi o primeiro a ensinar e trazer os ensinamentos de Deus único, na sua vida de trabalho já, em nome de Deus, ele também matou.
ele também mandou sacrificar pessoas que não estavam de acordo com as leis, porque o povo ali naquele momento era um povo muito difícil de lidar. Mas que povo era esse mesmo? Nós mesmos. Em outras personalidades, em outro momento da nossa vida espiritual, galgando passo a passo um lugar ao sol para nos tornarmos melhores, evoluindo no nosso plano individual de evolução, éramos nós mesmos. Quantas vezes nós mandamos sacrificar em nome da honra, em nome do orgulho, em nome da materialidade do mundo, bens materiais. Hoje estamos todos reencarnados num momento em que temos que perceber que tudo é fugaz, tudo é temporário. Estamos aqui e amanhã podemos não estar. A única certeza que temos e que devemos levar em nossos corações é de quem somos e do que fazemos. E quem somos nós? Somos espíritos, somos espíritos em evolução, temporariamente encarnados, mas estamos a caminho de nos tornarmos melhores. Então não tenhamos medo. Busquemos conhecer Jesus e os seus ensinamentos, e uma vida nova reinará dentro de nós, porque o medo, ele nos aprisiona. O medo faz com que cometamos sandices. O medo faz com que nos impusemos aos outros violentamente, violando consciências, violando liberdades, violando o respeito e a dignidade de cada um. Então, que tenhamos serenidade, que façamos o possível dentro das nossas condições para distribuir amor e serenidade. Onde não pudermos auxiliar com as nossas ações e nossas palavras, cultivemos o silêncio. Cultivemos o silêncio em nome do respeito a Deus. E tudo que nós aprendemos com esta doutrina que vem nos libertar. Então, meus irmãos, esse é o objetivo do amai-vos e instruí-vos. Que nós conheçamos aquilo que Jesus veio nos trazer e que nós distribuamos a tantos quantos precisarem este conhecimento. Ele veio através dos espíritos. Há um singelo professor que em suas horas vagas fazia serviços contábeis, mas como professor era dotado de grande conhecimento em diversas áreas da vida, em diversas áreas do conhecimento também. E através desse professor, nós recebemos o presente maior, que é a doutrina dos espíritos. A doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. E nós não somos kardecistas, somos espiritistas, que estudamos os ensinamentos de Jesus através de Kardec. E isso nos dá condições de entender e respeitar a individualidade de cada ser. Tenhamos, então, isso como norte em nossas vidas. E busquemos sempre e cada vez mais colaborar com este sentimento. Vamos ler, vamos entender, vamos ouvir,
vamos escutar e não vamos temer, pois que nós temos fé em Deus e sabemos que Deus nos mandou o seu maior presente, Jesus Cristo, aquele que veio para governar este planeta. E é neste governo e nesta mão que nós temos que nos agarrar, sabendo que nada é por acaso e tudo que vem para o nosso enriquecimento enquanto espíritos. Então, era o que nós tínhamos a refletir na noite de hoje. Esperamos que todos possam estar bem em seus lares e possam levar a tantos quanto necessitarem uma palavra de conforto, de consolo, de carinho, e que Jesus continue sendo sempre a luz a abrilhantar os nossos dias aqui na Terra. Muito obrigada a todos. Obrigado, Annelise. Deus te ilumine sempre para que possa trazer essa mensagem de conforto a todos nós. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Nós seguimos agora com informando que no dia 12 de agosto, o Centro Espírita Allan Kardec, ele comemora 65 anos. É na próxima quarta-feira. É um dia que normalmente nós só temos atividade na quarta-feira à tarde, às 15h30. Então faremos uma live especial às 20 horas desse dia. E eu vou trazer aqui agora a vinheta de convite, né? Vinheta convite. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual. Bom, convite enviado a todos nós, que possamos compartilhar para outros amigos esse convite e desfrutarmos desse momento de alegria junto com outros companheiros do Centro Espírita Allan Kardec. Agora vamos ao encerramento, agradecendo a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece. Aqueles que desejarem deixar o seu celular um pouquinho afastado, apenas ouvindo a nossa voz, para que possamos melhor ouvir, sentir a prece. Esse momento de prece, tanto do início como agora ao encerramento da atividade, ele é sempre importante nós percebermos aquilo que está sendo dito em prece. Porque quando nós sentimos a prece, quando nós, entre aspas, viajamos na prece, vamos juntos com ela, aonde se refere, nós estaremos alcançando mais companheiros, nós estaremos juntos com a espiritualidade amiga e benfeitora para auxiliar a cada um de nós
e também todos aqueles amigos que estão doentes ou aflitos nesse instante. Então, busquemos esse momento com tranquilidade para percebermos a Jesus, fechando nossos olhos. Senhor Jesus, abençoa-nos por misericórdia. Abençoa o lar que nos destes ao serviço da oração, o Centro Espírita Allan Kardec, o lar que estamos situados nesse momento, e reúne-nos em teu amor. Ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Os momentos amargos, como o que estamos passando, sê nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. É por isso, Mestre, que lhe pedimos para encontrar aqueles irmãos que estão aflitos e doentes nesse momento. Irmãos que os nossos pensamentos procuram nesse momento. Buscamos a imagem de cada um deles, estejam no recinto dos seus lares ou em hospitais, e possam receber o teu amor, a saúde que tantos precisam, o alívio para os seus dias, tranquilidade em seus corações, paz em suas vidas. E nos dias claros, Senhor, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno, um novo dia que se inicia. Te pedimos que sejam de bênçãos, de luzes, junto a todos nós. Fica conosco, Senhor Jesus, nos abençoando e nos envolvendo, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até o próximo encontro, no domingo, às 20 horas.